Este canal está começando de um jeito completamente diferente, né? Quem não via essa tela preta aqui, porque normalmente a gente só vê esta tela branca aqui, mas enfim, hoje estamos começando com isso aqui. Por quê? Quem aqui que segue o canal, ou quem tá chegando aqui no canal, já não passou pelo pesadelo de mudar algum detalhe no 3D e depois ter que refazer tudo aqui no AutoCAD, né? Então você tem que mexer numa iluminação, mexeu em alguma parede, principalmente, aí tem que mexer em todos os arquivos. Por mais que exista o Xref, minha gente, não é a mesma coisa, né? Assim, o Xref você tem que criar, enfim. E no SketchUp, a gente tem isso já automático. Então, hoje eu vou te contar o motivo real e técnico de eu ter aposentado o CAD de vez no meu fluxo de trabalho, tá? E como isso salvou a minha saúde mental, como eu consegui ter mais tempo para fazer as minhas coisas, entendeu? E entregar os meus projetos com mais rapidez e, consequentemente, conseguir pegar mais projetos. Mas antes de começar, eu quero me apresentar bem rapidamente. Eu sou a Bruna, arquiteta, sou especialista em projeto executivo com arquivos configurados para SketchUp e Layout. Então, minha gente, vamos lá. Passo número 1, conexão entre os dois arquivos. No SketchUp, olha só que maravilha. A gente tem aqui, olha só, inclusive, abriu esse modelo do Sketch, que é o de 2018, minha gente. Esse aqui é a versão de AutoCAD, que é a Bruna do passado, o Velho Testamento. A Bruna do Novo Testamento é essa Bruna aqui. Então, por exemplo, quando eu altero qualquer coisa neste meu arquivo aqui e eu atualizo o meu layout, ele já vai automático. Ele não só vai automático, se tiver cotado com medidas, ele já atualiza as cotas também. Então, assim, aquele negócio de ter que mexer na planta de iluminação, na planta de paginação, tudo isso acabou, porque ele atualiza automático. Então, com todas as cenas que eu tenho configuradas aqui no meu SketchUp, ó, inclusive eu tenho essa parte que é a minha cena base. Então, ela fica tudo cinzinha. Claro que lá no CAD a gente consegue fazer isso também, mas, gente, a gente consegue trabalhar com diversos estilos no mesmo projeto. É um arquivo único que você consegue desmembrar um monte de coisa. Então, ó, planta de marcenaria coloridinha, planta de marmoraria colorida, a elétrica, a gente tem as vistas também, então já fica tudo vista técnica. E uma coisa muito incrível que eu tenho aqui no que eu criei aqui no... Deixa eu achar aqui, ó, pontos. Se eu quiser, eu tenho o layer já, inclusive da cota. Oxi, por que não apareceu uma legenda? Tinha que ter a cota aqui. Talvez ela esteja aqui atrás. Calma aí. Vamos achar outra. Mas ela tá aqui. Tá vendo? Então, eu venho aqui no meu view, que eu não sei o que aconteceu. Depois eu vou ter que arrumar isso. Ela deve estar em outro layer sem querer. Mas tudo bem. Então, eu já tenho todas as medidas aqui, tá vendo? É ativar e desativar layer. Então, da mesma maneira, tá vendo, ó? É alguma configuração. Eu coloquei sem querer em algum lugar que não era pra... Eu dei um hide em algum lugar e deu hide em todas. Mas você vê como a gente já tem todas as cotas. E se você quiser colocar lá no próprio layout, que caso você não tenha, não tem problema, você consegue puxar as cotas também. Então, ó, a gente consegue com uma única modelagem mostrar absolutamente o projeto inteiro. Tipo assim, fazer as vistas. Não tem que perder tempo. E lá no CAD, como que era a minha rotina isso aqui? Olha esse projeto. Então, eu tinha esse projeto modelado. Como vocês podem ver, não tem nenhuma cena. Mal tem layer direito, porque assim, eu fiz caixilhos, cobertura, forro, paredes, piso, rodapé, o resto o que se dane. O que é marmoraria, o que é espelho, o que é mobiliário novo, o que é mobiliário existente, foi com Deus. Não precisa. Nessa época, a Bruninha achava que não precisava. Então, aqui, ó, eu tenho tudo definido já. O que é construir, o que é layout, o que é planta índice marmoraria, o que é marcenaria. Então, aqui, ó, eu consigo mostrar pro fornecedor exatamente onde ele vai aplicar as coisas dele. Então, a marmoraria sabe que ele tem que orçar uma bancada aqui, uma bancada aqui, uma bancada aqui. E o rodapé, como tá muito clarinho, não dá pra ver, a gente puxa uma chamada, não tem problema. A marcenaria é a mesma coisa. O marceneiro já sabe tudo que ele vai ter que fazer. Ó, tem as prateleirinhas aqui, então fica tudo muito visual. E assim, você faz um arquivo e volta aqui já tá tudo atualizado. E aqui não. Aqui eu simplesmente pegava esse trabalho e jogava no lixo. Só pra fazer render. Então assim, eu fazia todo este trabalho e depois eu vinha aqui, eu só usava pra renderizar. Mas essa parte aqui toda que eu podia fazer à vista, aproveitando a minha modelagem aqui, eu não fazia, né? Então assim, eu não sei por quê. Eu demorei muito tempo pra migrar. Faz
6 anos já que eu migrei 100%. Foi na pandemia. Na pandemia eu falei assim, vai entrar um projeto e este projeto eu vou fazer aos trancos e barrancos. Na época não tinha muitos cursos que nem a gente tem hoje. Então, foi aos trancos e barrancos que eu falei. Eu também não tinha muita grana na época pra investir em cursos. Eu falei, vou jogar a cara. E foi no YouTube que eu fui aprendendo. E depois eu fui vendo algumas coisas do CAD que eu gostava, por exemplo, manter todas as cotas niveladas. Isso aqui eu, sabendo, ó, sempre as mesmas distâncias. Isso eu consegui manter aqui. Se você olhar aqui o meu projeto de iluminação, todas as cotas estão no mesmo lugar. Essa aqui deveria estar no mesmo lugar. Mas assim, a gente tem, tá vendo que eu sempre respeito os 2 quadradinhos? 2 quadradinhos, 2 quadradinhos. Aqui não deu porque ia comer aqui, né? Mas essas aqui com certeza podiam estar aqui. Ou seja, essas mini manias que eu tinha lá no AutoCAD, eu consegui trazer pra cá também. Porque um dos meus objetivos, das minhas limitações de vir pro layout, era isso. Eu achava que não ia ser tão técnico e tão fácil. Eu achava que era mais rápido. Mas, gente, olha que coisa, olha que vista feia. Sinceridade. Olha que vista feia. Diferente do que a gente pode ter aqui no... Olha a diferença. Meu pai amado. Olha a diferença disso aqui. Não tem como dizer que, isso aqui a pessoa entende tanto quanto essa. Não tem como. Não tem como. Tudo bem que a gente foi evoluindo em questão de projetos, a gente foi aprendendo, mas assim, esses projetos davam conta nas obras? Sempre deu conta. Sempre deu certo, sempre foi executado direitinho. Nunca tive esses problemas. Mas, gente, olha que upgrade de apresentação. Eu fico feliz que o meu projeto tá mais claro, mais objetivo, mais fácil de entender. Olha a planta de acabamentos. Tá vendo? A gente consegue ter todas as metragens, tudo. A gente tira isso tudo do próprio SketchUp. Olha aqui, eu consegui fazer vista de elétrica, eu consegui fazer vista de paginação. Às vezes a gente fala assim, nossa, não dá tempo de fazer a paginação, a de elétrica e de marcenaria. E aqui a gente conseguiu fazer tudo. Então a gente tem as vistas de elétrica e hidráulica, bonitinhas. A gente tem as vistas de acabamentos, olha só, focada no banheiro. Claro que é um projeto pequeno esse aqui, né? A gente tem a planta de forro de gesso, a gente consegue fazer os detalhes ampliados, tudo a partir de uma modelagem. E assim, ainda esse ano, eu tô aprimorando coisas. Este ano foi a primeira vez que eu criei esse estilo aqui coloridinho, preto e branco, que eu vou mostrar pra vocês, da minha base, pra ficar assim. Então, a gente vai testando coisa nova, e olha a diferença de quantidade de categoria que a gente tem de layer pro que eu tinha antes. E existem pessoas, eu já recebi arquivo de pessoas que estão com um arquivo desse jeito, mesmo hoje em dia. Então, esse vídeo é pra isso, pra te mostrar as possibilidades que trabalhar com o SketchUp e o layout juntos nos dá. A gente ganha muito tempo e a gente consegue modelar muito bem, que é importante. E isso eu digo pra inteligência artificial também. Pra inteligência artificial funcionar, se você tiver uma modelagem bem feita, e eu juro por Deus, no último desafio que foi sobre inteligência artificial dentro da Enciclopédia Core, um dos alunos falou, realmente, não tem como não modelar direito. E a modelagem faz total diferença pra IA criar menos coisas aleatórias. Então, é muito importante a gente saber fazer uma modelagem bem feita. Beleza, a gente já é só jogar um print na IA, a IA faz um monte de coisa. A IA faz um monte de coisa, eu concordo com você. Mas, uma boa modelagem ajuda demais a gente falar, olha, pra IA, por favor, não muda nada, mantém travado, mantém tudo certinho. E aí sim dá sucesso na IA, mas não adianta fazer de qualquer jeito, sabe? Então, é esse o meu objetivo desse vídeo, é mostrar como é inteligente você trabalhar com SketchUp e layout, porque você faz uma modelagem e tudo que você editar aqui, você atualiza ali. E é uma coisinha ou outra que sai de fora de lugar. E a gente já tem um template todo configurado. Todo. O desafio 0, inclusive, é em te ensinar a usar esse template. Porque você vai chegar de paraquedas sem saber fazer nada direito, não vai entender nada direito. E faz parte, tá tudo bem. Não tem problema nenhum. Então aqui a gente te ensina passo por passo, pega na sua mão literalmente, ó, a gente tem todo, ó, descritivo de ambientes, a gente tem toda a parte de mood board, tá vendo, para criar, a gente tem o diagnóstico do nosso cliente, a planta, o que tem no inventário, tudo que a gente faz de briefing, a gente joga num lugar junto com o projeto, pra gente não ter chance de não acertar. E aí aqui, ó, parte de medição, planta de levantamento, então essa planta era de um imóvel que já estava construído, então a gente tinha planta na internet, então a gente só pôs na escala, e depois a gente
gente ajustou de acordo com a medição. Então, ó, ficou bonitinho planta de levantamento. Planta de demolir, a gente já demarca tudo que vai demolir, planta de construir. E isso tudo em uma única modelagem. Tudo isso tá aqui, tá tudo junto aqui. Planta de elétrica, hidráulica, planta de acabamentos, a gente faz tudo num lugar só. E assim a gente não tem retrabalho, a gente não tem falha de comunicação de acabamento, de alguma informação do projeto, fica tudo concentrado em um único lugar. E o mais legal que eu comecei a criar agora são os checklists para cada planta. Então, tudo tem o seu checklist no próprio layout do SketchUp. Ou seja, você tá modelando, você deixa o seu layout aberto e você vai ticando aqui, ó, abre no Shapestyle e você vai preenchendo tudo que você fez. Incrível. Então, você ainda tá preso nas camadas do AutoCAD por medo ou por costume, me conta aqui nos comentários qual que é a sua maior trava para migrar para 100% pro layout junto com o SketchUp. Eu vou responder todos os comentários. Não deixe de comentar, compartilhar com um amigo, se inscrever, dar seu like, é muito importante para mim. E adivinha, a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau!